Olá, eu sou o Gabriel Araújo. Meu grupo fica responsável pela apresentação do capítulo 6 da obra do Cretela Júnior, que diz respeito à filosofia do direito no Renascimento. O Renascimento ele foi um grande processo de renovação literária, artística, científica e filosófica, que ocorreu na Europa no século XV e XVI. Dentre as principais características do Renascimento, nós temos a rebeldia, a insubmissão e a revolta contra a autoridade. Isso se deu, como o próprio nome já diz, graças ao renascimento da cultura greco-romana, que foi possível com a descoberta da imprensa, que possibilitou a divulgação das grandes obras da antiguidade. Nesse período também houve a invenção da gravura, que foi uma técnica artística que permitiu também a reprodução das obras artísticas. Nesse período, houve a perda de credibilidade nos fundamentos medievais, que na maioria das vezes eles eram baseados na explicação divina. Então, a partir daí também surge o humanismo, que passou a colocar o homem como centro do universo e não mais Deus. Isso permitiu que o homem dedicasse mais tempo ao estudo dos valores humanos, do espírito humano. E a partir disso, né, os pensadores, os filósofos passaram a valorizar mais os conhecimentos empíricos, o racionalismo e o conhecimento científico, deixando para trás um pouco da questão da divindade. Apesar disso, houve um crescimento acentuado na fé e no misticismo, ao mesmo tempo em que se crescia a tendência ceticista. Então essa contradição ela revela a dificuldade que o estudioso irá encontrar no estudo do pensamento filosófico desse período. Após nos apresentar o período do Renascimento, o Cretela Júnior ele também nos apresenta os principais filósofos do Renascimento, do qual nós iremos ver a seguir. Estarei agora falando sobre o Nicolau Maquiavel. Bom, Maquiavel, vale ressaltar que ele viveu num período em que a Itália ela era fragmentada em vários estados, que viviam constantemente em conflitos internos. Então, a partir disso, o Maquiavel ele sonhava com um estado unificado da Itália. E aí, a partir disso, ele foi um dos primeiros na sua época a meditar sobre os problemas criados pela própria ciência política. A partir disso, então, ele busca exemplos ilustrativos no passado, especificamente na história romana, para responder a seguinte questão: quais causas que asseguraram a estabilidade dos governantes? Então, assim, ele redigiu o discurso sobre a primeira década de Tito Livio e o Príncipe, a sua principal obra. Onde Maquiavel, nessa obra, aconselha o governante a se valer da fraude, da violência, do dolo e da coação para atingir o seu objetivo, que era a unificação da Itália e a perpetuação do poder. Agora concluirei minha fala falando sobre o Jean Bodin, que foi mais um teórico político do que propriamente um filósofo. Ele nasceu na França em um período de monarquia absoluta, pelo qual o próprio aceitava e até buscou até mesmo justificar. Como Maquiavel, ele também foi um precursor da ciência política. A sua principal obra foi De República, onde ele conceituava a soberania como o poder de fazer as leis. Logo, quem legislava estaria acima das próprias leis, se submetendo apenas às leis divinas. Assim, o soberano era titular apenas de direitos, e não também de deveres. Bodin afirmava que a soberania era de caráter absoluto, pois tinha como limite apenas a lei divina. E teria 3 modalidades, que seria a monarquia, a aristocracia e a democracia, onde nessas modalidades a faculdade de legislar nelas caberia ao monarca, à nobreza ou ao povo. Bodin defendia que a monarquia absoluta era onde a soberania atingiria a sua mais completa e perfeita forma de expressão. Bodin, Maquiavel e Hobbes formaram a trindade clássica, né, do absolutismo. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Iago Ferreira Santos e estarei falando agora sobre alguns filósofos.
Bem, primeiramente, o primeiro filósofo que vou destacar aqui é Thomas More. Thomas More foi um importante filósofo do século XV, que nasceu na Inglaterra, naturalmente sendo inglês, né? Ele vai ser muito importante que ao longo da sua vida ele vai analisar diversas coisas e vai ser um ferrenho crítico do governo de Henrique VIII. Thomas More vai escrever a obra Utopia, que é uma das suas principais obras, e nessa obra ele vai dizer que ele vai imaginar uma cidade fictícia, um lugar que não existe, uma ilha fictícia, onde as coisas funcionam em pleno funcionamento, onde o Estado atende às demandas e as coisas funcionam diretamente. Além de, seguindo os passos de Thomas More, outro filósofo que vou destacar é Campanella. Campanella ele vai escrever uma obra 100 anos depois de More, chamada Cidade do Sol, onde ele vai propor também uma cidade fictícia, onde as coisas vão funcionar. Só que aqui ele vai destacar dois pontos muito importantes. O primeiro deles será a abolição da propriedade privada e a abolição do casamento monogâmico. Ou seja, ele vai dizer que nesse local os bens e as mulheres serão divididos em comunidades, serão em comunidade. Além de Campanella e Thomas More, um outro filósofo que vou destacar é Hugo Grocio. Hugo Grocio ele é muito importante, ele é muito importante para a filosofia do direito, uma vez que ele vai escrever obras e vai fazer uma análise muito focada nos problemas em que os estados têm entre si, principalmente em momentos de guerra e de paz. Hugo Grocio ele vai escrever duas obras, vai escrever duas obras muito importantes que são até citadas na leitura, que são De Iure Belli ad Paxis e De Mare Liberum. De Mare Liberum são duas obras que ele escreveu. Além de Hugo Grocio, vale salientar também um outro filósofo chamado João Batista Vico, ou somente Vico, se preferir. João Batista Vico, ele também vai ser extremamente importante para a área da filosofia do direito, uma vez que ele também vai analisar essa questão da sociedade, do Estado, vai fazer uma análise muito ferrenha e muito interessante. João Batista Vico vai buscar discutir, né, os fenômenos históricos, os avanços, os retrocessos presentes nos fenômenos históricos ao longo da humanidade. E para isso, o Vico ele vai dividir a história em três partes, em três idades, que é a idade divina, a idade humana, a idade divina, a idade heróica e a idade humana. E cada uma dessas três idades que eles dividem corresponde a um processo de governo próprio. Na idade divina se caracteriza pela teocracia, na heróica a aristocracia e na humana a democracia. Além desses três temos Soares e Vitória. Soares e Vitória vai dizer e vai buscar fazer uma análise muito focada na ênfase das questões da lei. Uma vez que Vitória, por exemplo, vai ser contra a questão, vai desenvolver uma tese sobre conciliar a questão divina do natural, repudiando a arbitrariedade. E o outro, Francisco Soares, ele vai dizer que, em maneira geral, né, ele vai até mesmo aceitar a colocação tomista, que diz que a lei injusta não é lei. Sendo que Francisco Soares ele vai ser mais um pensador mais dogmático e mais ferrinho nessa questão. Ele vai ser um pensador mais dogmático e vai desenvolver obras mais dogmáticas. Thomas Hobbes trouxe importantes contribuições para a filosofia e a filosofia do direito. Apesar de ter ficado fora de prática durante 11 anos, opondo-se a Cromwell, as obras de Hobbes eram escritas aos poucos. Diante das diversas obras escritas por ele, a que o tornou conhecido foi escrita em 1650, intitulada Leviatã, onde vem retratar sobre o homem em seu estado natural, pois seria aquele que desconhece as leis e a ideia de justiça. Trazia a ideia de que todos tinham direito a tudo, e que para conseguir seus ideais, poderiam deixar de lado o que os limitavam, lançando-se assim aos estímulos da força e astúcia. Hobbes trouxe a teoria de que a experiência é a mãe da ciência, e para Hobbes, o Estado tem o papel de manter a ordem e a paz interna,
e que para isso seja cumprido de maneira certeira, é preciso que o Estado seja forte no mais alto grau e assumir a forma de um poder absoluto. Benedito Spinoza esteve bem próximo de Hobbes, trazendo grandes contribuições para a filosofia do direito, contribuindo assim para a filosofia em geral. Apesar dos impasses que a vida trouxe, Spinoza não deixou de cultivar a filosofia, conciliando com os trabalhos manuais que exercia. Escreveu 2 grandes obras durante sua vida, sendo elas a exposição dos princípios da filosofia cartesiana, junto com os pensamentos metafísicos, e o Tratado Teológico Político. Com as linhas de pensamentos diferentes de Hobbes, se tratando do Estado, para Spinoza, o meio de se chegar à ordem, um dos fatores mais importantes seria os instintos naturais que se agregam com os fatores da razão. O jurista alemão Samuel Pufendorf nasceu no dia 8 de janeiro de 1632 e faleceu no dia 13 de outubro de 1694. Suas obras foram extremamente importantes, influenciando o ensino do direito na Europa, e outros filósofos também foram influenciados por Pufendorf. Sua principal obra é Os Deveres do Homem e do Cidadão. É considerado um jurista justnaturalista, justamente por apresentar e defender ideias que visam a liberdade individual. Retratava que, com o fim do Estado, trariam para os indivíduos uma paz e segurança. Com isso, cada um teria seu autocontrole, ou seja, não teria alguém comandando o trem, e assim, por meio deste filósofo, o homem alcançaria seu estado de natureza. O filósofo inglês, também considerado justnaturalista, nasceu no dia 29 de agosto de 1632, no Reino Unido, e faleceu no dia 28 de outubro de 1704. Na obra Ensaio sobre o Entendimento Humano, Locke retratava sobre ideias relacionadas à psicologia, abordando sobre o descobrimento da origem do conhecimento humano e sua extensão. Se opõe aos ideais do inatismo cartesiano, fundadas por Descartes, no qual seu conceito é que existem algumas ideias que já nascemos com elas. Porém, Locke afirma que ninguém, quando nasce, possui ideias formadas, pois se isso ocorresse, seria desnecessário adquiri-las. Já na política, Locke se opõe a Hobbes. Basicamente, Hobbes aborda sobre o Leviatã, onde o homem convive em uma sociedade, abandonando o seu estado de natureza, retratando que o estado de natureza gera violência, guerras, e assim o abandonando. Com isso, as pessoas obtêm segurança e direitos civis. O Locke apresenta uma teoria liberal, ou seja, o estado de natureza para ele representa paz, harmonia entre os indivíduos que possuem razão e liberdade ao mesmo tempo, gozando de direitos naturais, ou seja, o oposto de Hobbes. O político e filósofo Montesquieu nasceu no dia 18 de janeiro de 1689, na França, e faleceu no dia 10 de fevereiro de 1755, também na França. Em sua obra Espírito das Leis, de 1784, retrata sobre a definição de lei como acepção empírica, que é um conhecimento que se baseia por meio dos sentidos, como a experimentação e observação, sendo integrado por fatos físicos, tendências e costumes. Além disso, apresentou a teoria da tríplice dos poderes, sendo influenciado pelo direito inglês. Essa teoria se divide nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Se opôs ao ideal de Aristóteles, já que esse defendia outra divisão de poderes, que é a república, fundamentando-se na virtude, a monarquia, onde o lema é a honra, e o despotismo, o qual a base é o medo. Portanto, entende-se que Montesquieu foi um grande defensor do governo inglês e acabou influenciando partes da Revolução Francesa. O filósofo Rousseau nasceu em Genebra no dia 28 de junho de 1712 e faleceu no dia 12 de julho de 1778. Escreveu diversas obras, como Discurso sobre as Ciências e as Artes, retratando que as ciências, as letras e as artes são os piores inimigos da moral, pois essas acabam criando necessidades, tornando algo de forma escrava. Outra obra elaborada por ele se chama Discurso sobre as Origens e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, abordando que o homem é bom, o que o torna mal são as instituições.
Por fim, a obra mais importante, sendo até uma influência para a Revolução Francesa, é dominada de contrato social. Para Rousseau, o contrato social basicamente é um acordo entre os indivíduos para a criação de uma sociedade, para depois se criar um Estado. Além disso, afirma que o homem, em seu estado de natureza, é bom, porém a sociedade tem um dom de o corromper. Simplesmente, o mais forte acaba dominando o mais fraco. A transformação se inicia quando o primeiro homem cerca um pedaço de terra e afirma que aquele pedaço pertence a ele. Outros indivíduos acabam concordando com a afirmação, acreditando que aquilo tem uma verdade. Com esse primeiro ato, fundou-se a sociedade civil. Ademais, o conceito de propriedade privada e a propriedade política. Com isso, foi fundamental a criação de um contrato social para manter uma ordem na sociedade. Para isso, os indivíduos tiveram que comprometer a sua liberdade, já que após esse contrato iriam existir regras, mas em troca disso, eles teriam direitos civis assegurados. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Me chamo Jardel e agora eu vou estar abordando um pouco das contribuições de Immanuel Kant na filosofia do direito, no período renascentista. Sabemos até aqui que a filosofia do direito na época do Renascimento é bastante influenciada pelos pensamentos antigos e acrescida de um fortalecimento do espírito crítico. O período do Renascimento foi uma reivindicação das capacidades do homem, um novo despertar da consciência de si próprio e do universo. E nesse período do pensamento renascentista, destaca-se o pensamento de Kant, Immanuel Kant, que é conhecido como o filósofo das três críticas: crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica do juízo. Vale salientar que, para poder entender o pensamento de Kant, é necessária uma maior atenção com a utilização da semática dos vocábulos. Algumas palavras em Kant não apresentam o significado usual, o significado que atualmente usamos, Por exemplo, a palavra crítica, em vez de significar censura ou reprovação, significa estudo, investigação e pesquisa. Já a palavra puro não tem o sentido de livre de impurezas, mas sim de independente da experiência. Portanto, a crítica da razão pura não possui o significado usual das palavras, mas indica uma investigação da razão funcionando independente da experiência. Então, Kant viveu em um momento muito importante do pensamento moderno, situado na junção de três grandes correntes de ideias: o racionalismo de René Descartes e Leibniz, o empirismo de Berkeley e Hume, e a ciência positiva físico-matemática que Newton acabara de estabelecer. Para o pensamento de Kant, pode ser que podemos traçar um esboço da filosofia kantiana, a qual estabelece a distinção entre o mundo dos fenômenos e o mundo dos números, como resultado de uma concepção inteiramente original do espaço e do tempo, que elas se mantêm premissas, confirmando a postura contra a metafísica e estabelecendo uma doutrina de filosofia especulativa e moral. Como podemos perceber até aqui, a filosofia de Kant é um misto de vários pensamentos da época, e podemos citar como exemplo das influências do pensamento de Kant o racionalismo dogmático, o empirismo cético, e o problema principal da filosofia de Kant é o conhecimento. Ele está voltado ao conhecimento. Kant ele afirma que o conhecimento implica uma correlação entre um sujeito e um objeto. Nessa relação, os dados objetivos não são captados por nossa mente, tais quais são mais configurados pelo modo com que a sensibilidade e o entendimento os aprendem. Portanto, para Kant, a coisa em si, o número, é incognoscível. Só conhecemos o ser das coisas na medida em que nos aparecem, isto é, enquanto fenômeno. Para Kant, tudo que existe, inclusive o conhecimento, integra-se por dois ingredientes, matéria e forma. O que depende do próprio objeto constitui a matéria, e o que depende do sujeito constitui a forma. A matéria é a posteriori, e a forma é a priori, onde a razão estabelece a conduta do homem, mas ele só age moralmente porque é livre. A liberdade é o que há de essencial para a fundação de sua moralidade, para o desenvolvimento de sua racionalidade. E para Kant, é a liberdade que harmoniza o homem, pois apesar de todas as determinações impostas do meio exterior, ainda é capaz de recusá-las em prol da moralidade,
a razão o faz senhor de si. E, para Kant, a ideia do direito é o que conduz a filosofia crítica, a teórica, né, e a prática. O direito se ocupa da legislação prática externa de uma pessoa em relação à outra. Ele realiza a liberdade do agir externo na convivência com os demais. Visto que no direito o que é fundamental é que a ação se exteriorize. O direito é a forma universal da coexistência das liberdades individuais. O direito é um instrumento necessário ao estabelecimento de uma ordem em que seja possível o exercício da liberdade universal, igual, tanto mais justa, né, ou igual. E é uma lei quanto mais ela se aproxima da racionalidade e realiza com isso a liberdade. Kant faz a distinção entre a legislação moral e a legislação jurídica, entre a ação moral e a ação jurídica. Para ele, a legislação moral implica em obedecer às leis do dever independente de qualquer inclinação. Isso faz com que uma ação seja moral, coerente com o dever, e, portanto, cumprida por dever. Em contrapartida, a legislação jurídica aceita que uma ação possa ser cumprida em conformidade ao dever, sem se interessar pelas inclinações ou interesses que a determinam, cuidando simplesmente de sua legalidade. Assim, quando o homem age de determinada forma, porque é seu dever, está fazendo cumprir a lei moral. Kant diferencia a moral de direito como a moralidade que acontece no âmbito interno, liberdade interna, que faz do homem seu próprio legislador. O direito, ele acontece no âmbito da liberdade externa, entendida como liberdade jurídica, que é faculdade de agir no mundo externo, não sendo impedidos pela liberdade igual dos demais, seres humanos livres como eu, por exemplo, como todos nós, interna e externamente. E, ao considerar o homem como seu próprio legislador, Kant reconhece que a autonomia da vontade, responsável por sua dignidade, a diretora da consciência do que deve ou não fazer, o homem deixa de ser marionete. E daí, na mão do outro, passa a ser seu próprio eu, para realmente se fazer homem, determinar por si suas próprias ações. Então, portanto, é isso, e eu vou estar passando a palavra para os demais. O último filósofo trazido pelo autor é Hegel, e ele foca mais na ideia de lógica que é apresentada por esse. Essa ideia ela se difere um pouco da ideia de lógica tradicional, já que ela se caracteriza por um sistema de filosofia que é dividido em 3 partes: a doutrina do ser, da essência e do conceito. Essa lógica ela vai ser baseada na dialética do ser, que se divide em 3 momentos: a qualidade, a quantidade e, por último, a medida. A estrutura dialética de Hegel ela vai se dividir em 3 momentos distintos: a tese, a antítese e a síntese, que vão construindo assim uma verdade. Sendo que a síntese servirá como um ponto de partida para novos ciclos. Hegel ele ainda diz que como o mundo está em uma constante mudança, em constante evolução, ocorrem mudanças. E se tudo muda, tudo é finito. Mas ao mesmo tempo ele afirma que existe um núcleo que seria imutável. E é justamente a existência desse núcleo imutável que possibilita que haja evolução. Já na parte da filosofia do direito, ele defende o Estado como o alto grau do espírito objetivo, e que acima do Estado está apenas o absoluto. E ele diz ainda que existem 4 tipos de Estado, e esses tipos eles correspondem ao grau de progresso do espírito, sendo esses tipos o oriental, o grego, o romano e o prussiano, sendo que esse último seria o ideal de Estado. Já finalizando, o autor ele vai trazer a questão da escola histórica, segundo a qual todo povo ele possui uma alma ou espírito que acaba refletindo no que ele chama de produto do espírito popular.
Como exemplo, a gente tem o direito e a linguagem. Na questão do direito, os costumes eles são tidos como base das leis. E Savigny ele diz que a lei ela tem um papel secundário, já que ela acaba cristalizando os princípios elaborados pela consciência jurídica popular, a qual seria a única fonte real de direito. A escola histórica ela traz esse processo de codificação como uma petrificação do direito, o que acabaria matando o direito. Como o próprio nome diz, o fator histórico ele é tido como centro, então ele é tratado com grande importância. O historicismo ele é dividido então em 3 momentos: o historicismo filosófico, o político e, por último, o jurídico.